Nesse vídeo, falaremos sobre a criação e manipulação de terreno no Revit. Primeiramente, eu irei mostrar nesse vídeo, de forma bem rápida, como você pode criar e configurar uma vista específica para o seu terreno. E, posteriormente, eu mostro duas formas de você criar um terreno, sendo uma através de um arquivo DWG e a segunda através da colocação de pontos. Dito isso, acesso aqui ao Revit e como você cria sua vista de terreno específica. Você pode acessar o seu navegador do projeto, selecionar uma vista já existente, por exemplo, a vista do térreo, clica com o botão direito, utiliza a opção de duplicar vista, duplicar com detalhamento. Você vai criar uma cópia dessa vista e assim você seleciona essa cópia, clica com o botão direito sobre essa cópia e escolhe a opção de renomear. Você atribui uma nomenclatura à sua vista. No meu caso, eu uso aqui o meu código e estabeleço aqui o nome da vista de terreno. Após copiá-la e renomeá-la, você acessa a sua vista e na aba de propriedades, você tem a opção aqui de faixa da vista. Você clica em editar e nesta janela você vai configurar a profundidade da vista e a faixa principal de topo. Você configura ambas as opções com a opção de ilimitada. Para você entender um pouco melhor o que é a faixa principal de topo e a profundidade da vista, você pode acessar esta opção de mostrar, que o Revit ele traz aqui um desenho esquemático explicando cada uma dessas opções aqui. A profundidade da vista é referente aqui ao número 6 e ela representa a visibilidade do que está abaixo do nível 0 da sua vista. Os elementos configurados com um nível de deslocamento negativo, eles ficam abaixo do nível 0 da sua vista. Assim, a profundidade da sua vista, quando você coloca ilimitada, você está dizendo para o Revit que independente de qual cota de deslocamento esse elemento tenha, você sempre será capaz de visualizá-lo. Em relação à faixa principal de topo, é referente ao número 1, que é esta linha aqui no topo do seu desenho. Quando você coloca a opção ilimitada para a linha de topo, você sempre verá a sua edificação em uma vista de topo, sempre em vista. Assim, após configurar as duas opções, você pode colocar aqui OK e a sua vista de terreno já foi configurada. Normalmente, quando vamos iniciar um projeto, nós recebemos um arquivo em DWG de um topógrafo, onde esse arquivo revela as curvas de nível do terreno. E esse arquivo em DWG pode ser importado no Revit para servir de base e parâmetro para a criação da sua topografia. Agora, tem duas observações importantes sobre esse arquivo DWG. É muito importante que essas curvas de nível estejam de fato em 3D. Você pode estar observando isso ao rotacionar o cubo da vista no seu arquivo de AutoCAD e selecionar uma vista de elevação, pois é muito importante que elas estejam em 3D para que o Revit reconheça a diferenciação de altitude entre elas e possa gerar de forma automática a sua topografia. A segunda observação é que é necessário que você estabeleça um layer específico para suas curvas de nível, porque vai ser através desse layer que você vai utilizar a função de reconhecimento automático do Revit para criar sua topografia. Retorno aqui ao Revit. Como você pode estar importando esse arquivo? Acesso a aba Inserir e escolho a opção de Importar CAD. E agora você busca no seu computador o arquivo em AutoCAD que você quer utilizar como referência. Seleciona. Na opção de cores, você pode deixar preservar, que ele vai preservar a tonalidade dos layers que você utiliza no AutoCAD. Em relação a unidades de importação, o ideal é que você configure o seu arquivo de CAD com a mesma unidade de medida que você utiliza no Revit. Assim, como eu estou utilizando métodos em ambos os arquivos, eu seleciono aqui a opção de método. Na opção de colocar em,
você define qual nível você vai inserir esse arquivo. Eu estarei inserindo aqui na vista específica de terreno. Esta opção aqui de PSN é referente ao meu nível de terreno, tá? Em relação a posicionamento, você pode escolher a opção de manual centro. O que isso quer dizer? O seu arquivo virá atrelado ao cursor do seu mouse e ele só será inserido quando você clicar. Assim, você pode escolher onde inserir esse arquivo. Após configurar, clica em abrir. O arquivo em AutoCAD está aqui, acompanhando o seu cursor. Clica uma vez para inserir, dando aqui um ESC. Como fazer agora para o Revit reconhecer esse arquivo e criar a topografia? Você acessa a opção de massa e terreno, seleciona a opção de superfície topográfica e vai selecionar a opção de criar a partir de uma importação. Seleciona e posteriormente vai escolher a opção de selecionar instância da importação. Basta você clicar no seu arquivo DWG, o Revit abre essa janela onde ele mostra todos os layers que tem no seu arquivo DWG. Você marca a opção de verificar nenhum, ele desmarca todas as caixinhas e você agora vai escolher o layer específico das suas curvas de nível. No meu caso aqui, no meu arquivo, eu tenho aqui a opção de curvas de nível. E é por isso que você tem que ter um layer específico no seu arquivo DWG. Após isso, clica em OK. O Revit ele preenche ali com alguns pontos o desenho que representa as curvas de nível. Após isso, você pode clicar em concluir. Acessando a vista 3D, o Revit ele cria aqui a sua topografia, tá? Se você observar, essa topografia ela é praticamente uma folha de papel, quase não tem espessura. Você pode escolher aqui no 3D uma vista de topo e você pode ativar a opção de caixa de corte. Clica aqui e agora você vai fazer o seguinte, você vai ajustar a sua caixa de corte para cortar um pequeno pedaço dessa topografia. Lembrando que você não pode cortar necessariamente o seu terreno, tá? Clica aqui e faz aqui um pequeno ajuste. E agora, quando você rotacionar aqui a sua topografia, você consegue ver o seu terreno cortado, tá? Acessando aqui a caixa de corte, se você puxar para baixo, ó. E aqui nós temos uma observação. Se por acaso você cortou o seu terreno e a lateral dele está num tom de cinza, como você pode estar configurando a representação gráfica desse terreno cortado? Na aba Massa e Terreno, você vai ter essa setinha aqui, Configurações do terreno. Você seleciona e você terá agora a opção de Grafismo do corte, onde tem Material em corte. E é aqui que você vai selecionar o material que irá representar o seu terreno cortado. Seleciona aqui as 3 bolinhas e você abre a biblioteca de material e pode estar escolhendo um. E aqui está as configurações gráficas do meu material de terra. Você dá um OK e você pode clicar em aplicar e o material já vai assumir a representação gráfica. Porém, antes de dar um OK e fechar essa janela, você pode estar configurando o seguinte. Em relação aqui à opção de exibir curvas de nível, você pode estar configurando essas duas opções, início e parar. Esse início e parar é apenas um escopo de parâmetro de onde você começa a ver as curvas de nível, ou seja, qual nível que você conseguirá ver uma curva de nível e até que nível você irá conseguir ver uma curva de nível, tá? Basicamente isso, de uma forma bem simples. Após isso, você pode clicar em OK. Aqui no 3D, você pode selecionar o seu arquivo DWG e poderia estar ocultando esse arquivo. E para finalizar aqui a inserção desse terreno, você pode selecionar a sua topografia e pode estar definindo um material para ela. Você pode clicar aqui no cantinho e abrir a biblioteca de material, ou você pode estar digitando, se você souber o nome corretinho do seu material, que ele já vai aplicar. Ao tirar o cursor, o material aqui é aplicado. Para mostrar para vocês também como vocês poderiam estar fazendo recortes nesse terreno, eu vou aproveitar a segunda opção que nós temos de inserção de terreno, que é a de colocação de pontos, para mostrar para vocês como funciona a opção de plataforma de construção, que é a opção que você vai utilizar para poder fazer recortes no seu terreno
e poder adequá-lo ao seu projeto. Para mostrar a segunda opção de inserção de terreno, eu trouxe aqui esse desenho meramente exemplificativo, tá? Para mostrar de forma simples como você pode estar manipulando o seu terreno e inserindo o seu projeto na topografia. Acessando aqui a vista de terreno, nem sempre você vai receber o arquivo de um topógrafo. É muito comum acontecer de você apenas receber uma descrição desse terreno. O que acontece? Um determinado profissional, ele vai lá no terreno e ele insere alguns piquetes nesse terreno e com uma mangueira cheia de água, ele pega a diferenciação de nível entre esses piquetes. E através dessa coleta de dados, cria-se ali uma descrição daquele terreno, a qual estipula a diferenciação de nível do seu terreno. Assim, de forma totalmente hipotética, suponhamos que o terreno que você vai utilizar seja delimitado por essa linha em cor magenta. Suponhamos também que essa aresta frontal do seu terreno seja considerado como ponto zero. E, hipoteticamente também, a aresta de fundo, ou seja, a aresta posterior, tenha um desnível de 2,5 metros em relação à aresta frontal do terreno. Assim, como você poderia estar inserindo aqui o seu terreno? Você acessa a opção de massa e terreno, superfície topográfica, e usando a opção de colocar pontos, você insere os pontos de acordo com essas duas informações hipotéticas que nós temos. Logo, usando aqui a elevação 0, eu posso inserir um ponto aqui e outro aqui. E utilizando agora uma cota de elevação de 2,5, eu posso inserir um ponto aqui e o outro aqui. Notem que na inserção do terceiro ponto, o Revit ele já começou a desenhar a sua topografia. Finalizando aqui o outro ponto, você agora poderia concluir a inserção de pontos do seu terreno. Acessando a vista 3D, a sua topografia foi criada, só que ela está passando aqui dentro do seu projeto. Deixa eu acessar aqui a caixa de corte. E como fazemos para ajustar o terreno em relação ao nosso projeto? Eu vou acessar aqui uma vista de corte esquemático desse projeto. E aqui nós temos o nosso projeto e a topografia passando por dentro do projeto. O ideal, quando você está trabalhando com Revit, é sempre estar atento aos níveis que você está trabalhando. Assim, nesse projeto aqui esquemático, eu estou trabalhando com dois níveis básicos. Um nível que eu chamei aqui de social e um nível que eu chamei de privado. Após essa breve explicação, você pode retornar à sua vista de terreno, acessa a aba Massa e Terreno e pode selecionar a opção de Plataforma de Construção. Ela abre aqui o modo de croquis, semelhante à ferramenta de piso, porém a diferença entre as duas é que a plataforma de construção ela vai fazer uma manipulação no seu terreno. A título de exemplo, ela vai fazer um corte e o piso não. Se você desenhar um piso, como nós temos aqui no corte, nós temos dois pisos criados. Em momento algum, esses pisos afetaram a sua superfície topográfica, tá? Retornando aqui à vista de terreno e utilizando a opção de selecionar paredes, você seleciona aqui as paredes que delimitam os seus ambientes. Nesse caso aqui, o ambiente privado. Da mesma forma que o piso, essa ferramenta de plataforma precisa ter um croquis em ciclo fechado. Após isso, conclui. Acesso aqui à vista de 3D. Se você observar, o terreno já não está mais passando ali naquele ambiente. Acessando a vista de corte, olha só, você tem aqui a sua topografia, mas criou-se ali um corte naquele terreno. Se você observar aqui selecionado, eu tenho aqui a minha plataforma construtiva. Eu seleciono aqui, na aba de propriedades, eu tenho aqui a opção de plataforma. Na opção de editar tipo, se você quiser criar uma nova tipologia de plataforma, você pode usar a opção de duplicar, e aí você criaria aqui um nome para essa nova tipologia, e na opção de editar, você configuraria essa nova tipologia, tá? Selecionando aqui novamente a minha plataforma, você tem aqui também a opção de nível, ao qual ela está vinculada, e uma altura de deslocamento. Eu quero que essa plataforma seja vinculada ao nível privado, que é esse meu nível aqui,
Porém, eu já tenho ali um piso de 5 centímetros, que é como se fosse um piso de acabamento. Logo, eu vou selecionar minha plataforma, dizer para o Revit que ela está vinculada ao nível privado e estabelecer um deslocamento de menos 0,05, que é justamente o espaço do piso acabado ali. Dando aqui um ESC, notem que a topografia já se reajusta ao deslocamento dessa plataforma, tá? Acessando aqui a vista 3D, e agora eu vou repetir o processo para esse outro ambiente aqui. Acesso à vista de terreno, aba Massa e Terreno, plataforma de construção. Utilizando novamente a opção de selecionar paredes, seleciono as paredes do ambiente referente à área social. E aqui nós temos um detalhe que é bom ser observado. Eu já tenho uma plataforma de construção criada nesse ambiente. Uma plataforma de construção ela não pode se sobrepor à outra. Exemplo. Eu irei fazer o croquis dessa plataforma passando pelo espaço da plataforma já existente. Quando eu fizer isso e concluir, o Revit vai dar um erro. E ele vai te dizer que as plataformas não podem se sobrepor. O máximo que pode acontecer é você tangenciar a aresta de uma plataforma com a aresta de outra plataforma, mas nunca uma se sobrepondo sobre a outra. Então eu vou retornar aqui ao modo de croquis, irei selecionar aqui essa parede e ela vai tangenciar a aresta de uma plataforma com a outra. E aproveitando também, acessando aqui o nosso corte, eu irei levar essa plataforma até o início da minha escada. Eu já havia deixado aqui pronto no projeto essa linha de anotação azul mostrando onde é o início e o fim da escada. Após isso, concluo aqui o meu croquis, acessando aqui a vista 3D. Novamente, o seu terreno ali ele sofre um recorte. Daqui a pouco eu mostro como você pode ajustar isso aqui. Acessando aqui a vista de corte, olha só a plataforma criada aqui novamente. E repetindo o processo que nós fizemos em relação à plataforma anterior, eu vou dizer ao Revit a qual nível essa plataforma está vinculada, nível social, e da mesma forma, menos 0,05, para deixar o espaço do piso acabado. E agora veremos como você pode estar ajustando situações como aquela, onde o terreno passa acima do piso ali, e como você pode estar desenterrando a sua escada. Na vista de terreno, você seleciona a sua topografia e acessa o modo de edição. E agora você vai simplesmente inserir pontos para que você possa fazer os ajustes e a manipulação necessária no seu terreno. Colocar pontos, você pode selecionar a quina do seu projeto. Usando como referência aqui a linha azulada que eu já tinha feita, que é o início da minha escada, eu posso inserir outro ponto e mais outro ponto na segunda linha azulada. Dando aqui um ESC e acessando aqui a vista 3D, os pontos que eu acabei de inserir estão aqui e eles estão com a elevação muito alta, tá? Eu posso selecionar esses dois aqui e inserir o valor de 0,55. Os pontos do terreno já se ajustam ali com a altura do meu piso. E em relação a esse outro aqui, que é referente ao primeiro degrau da minha escada, eu posso estar definindo um valor de elevação de 0. O terreno aqui se ajusta ao meu projeto. Retornando aqui à vista de terreno, eu irei selecionar esses pontos e apenas copiá-los para o outro lado. Dando aqui um ESC, na vista 3D novamente, o terreno ali também se ajusta. E aqui, se você observar nessas alterações que eu fiz, o terreno ele tem ali uma mudança abrupta na diferenciação de nível de terra. O Revit traz até uma linha muito espessa ali, mostrando um recorte brusco. Como você poderia estar suavizando essa diferenciação aqui de desnível, caso isso aconteça em alguma topografia que você estiver realizando aí. Acessando novamente aqui a vista de terreno, é muito interessante você observar o seguinte: quanto mais pontos você utilizar no seu terreno, mais suave será a manipulação que você fará nele. Eu vou deixar aqui bem próximo ao limite do terreno. Dando aqui um ESC, acessando aqui a vista 3D. Se você observar, olha só, desse lado aqui que eu não fiz a manipulação de terra, você tem aqui essa linha espessa e a mudança abrupta entre a topografia. E deste outro lado, que eu fiz a cópia dos pontos, eu consigo controlar o recorte de forma suave.
E é desta forma que você pode estar ajustando e manipulando a topografia do seu projeto. Eu vou apenas repetir o processo para aquele lado ali. E assim, concluímos a inicialização sobre a temática de topografia no Revit. E se esse conteúdo te ajuda, curte o vídeo, inscreve-se no canal e qualquer dúvida, deixa nos comentários.